tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos aí hoje em mais uma videoaula do canal Já Me Explica com o Thiago Hernandes, seu canal de geografia e atualidades do YouTube. Nessa videoaula nós estaremos trazendo aqui algumas informações referente à questão da energia, né? Relembrando que a temática energia é um tema hoje bastante interessante, bastante frequente nos vestibulares, seja no aspecto geopolítico, seja no aspecto ambiental. Então entender bem todas as nuances deste assunto faz-se de grande importância para que você, que está aí se preparando para os melhores vestibulares do Brasil, para os concursos, venha a ter um bom resultado caso este assunto apareça, tá? Bom, então nessa videoaula nós estaremos tratando basicamente o que? O quanto que cada uma das matrizes energéticas participa percentualmente do total das matrizes, ou seja, em âmbito global, em âmbito brasileiro, e depois farei uma análise específica, uma análise mais pontual sobre a participação de cada fonte na geração de energia elétrica. Então nesse primeiro ponto aqui, participação global por matriz, tá? Então, o que nós podemos afirmar? Que o petróleo e seus derivados representam 35,3%, o carvão, aqui no caso do carvão, não é o carvão vegetal, mas sim o carvão mineral, representando por 24,1%, o gás natural 20,9%, biomassa, tá? Aqui na biomassa entra as oleaginosas utilizadas como combustível, no caso a soja, a canola, o milho, a própria cana-de-açúcar, a lenha, tá? Representando 11,2%, o urânio 6,4% e as hidrelétricas 2,1%. Fazendo uma análise do cenário global, nós podemos chegar a duas conclusões. Primeira, que a maior parte da demanda energética global é atendida por fontes não renováveis e altamente poluentes, com destaque a quem? Ao carvão e ao petróleo, que são fontes não renováveis e altamente poluentes. No caso do gás natural, apesar de ele ser não renovável, a sua concentração de gases, principalmente os gases causadores do efeito estufa, dá-se numa proporção bem menor, tá? E no caso das fontes renováveis, tá? Nós podemos dizer que apenas 13,3% da matriz energética global ela é renovável, o que é um índice muito baixo se considerarmos o que? A importância que a energia tem no mundo moderno, né? Não dá para imaginar o mundo moderno, o mundo contemporâneo, sem a existência de energia, né? E nós, extremamente dependentes, vulneráveis de matrizes não renováveis. Se compararmos a realidade brasileira, qual é o cenário que nós temos? Algumas mudanças, mas o petróleo e seus derivados, da mesma forma que no âmbito global, ainda representa a principal matriz energética usada no Brasil, mas com uma diferença. No mundo, além da movimentação veicular, nós temos também o uso do petróleo para a geração de energia elétrica. No Brasil, a principal fonte, a principal forma de utilização do petróleo está ligada à movimentação veicular, tá? Depois, o uso da biomassa, representando 29,7%. A biomassa usada principal é a cana-de-açúcar para fins da produção do etanol e depois a queima do seu bagaço na geração de energia elétrica, tá? As hidrelétricas representando 15% do total da energia consumida no país, gás natural 9,3%, carvão mineral 6,4% e urânio apenas 1,2%. Aqui fazendo as observações, hidrelétrica em razão do altíssimo potencial hidráulico que nós temos, né? No caso do gás natural, vale a pena destacar, apesar de termos gigantescas jazidas de gás no Brasil, a maior parte do gás consumido é importado da Bolívia, via gasoduto Bolívia-Brasil, ou Brasil-Bolívia, tanto faz a ordem como você apresenta no vestibular. No caso do carvão, usado basicamente em usinas siderúrgicas, tá? Lembrando que o carvão brasileiro é de péssima qualidade, é o carvão tipo hulha, que é um carvão muito pobre em energia calorífera, em poder calorífero, sendo rico em cinzas. Então é um carvão de péssima qualidade. E no caso do urânio,
usado nas nossas duas centrais nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2. E a Angra 3, quem sabe um dia, né, ela saia efetivamente da estrutura armada que ela está hoje. Lembrando que ela já era para estar em operação faz tempo. Mas os inúmeros casos de corrupção, de desvios, acabaram aí atrasando a obra. Bom, um ponto importante a destacar do Brasil, da realidade mundial, é que, no caso brasileiro, o percentual de fontes renováveis, ela se dá de uma forma muito mais expressiva do que na forma que nós encontramos no cenário global. Então nós temos biomassa, hidroelétrica, tá, participando aí de uma forma bastante expressiva no total das matrizes energéticas do país. E em relação à energia elétrica, qual que é o cenário do Brasil? O Brasil, no que diz respeito à energia elétrica, nós temos 78,82% de fonte hidráulica. Aqui no caso, as maiores unidades de geração estão nas bacias do Paraná e bacias do São Francisco, tá? São as principais áreas de geração no Brasil, mas a bacia hidrográfica com maior potencial de geração é a bacia amazônica. O gás natural representando 10,28% da origem da eletricidade, nuclear 2,78%, carvão 2,7%, óleo, no caso aqui principalmente, né, o óleo de xisto, o óleo diesel, tá? O gasóleo participando com 3,22%, a biomassa com 1,42%, no caso da biomassa, quando remetemos aqui a queima do bagaço da cana-de-açúcar em um sistema chamado de cogeração, para a conversão e obtenção da energia elétrica. E a eólica apenas 0,78%. Então, no caso da energia elétrica, o Brasil também se destaca por utilizar muito o quê? Fontes renováveis. Mas tem que chamar a atenção para um detalhe, que é a nossa enorme vulnerabilidade às questões climáticas. Não podemos deixar de esquecer as secas que tivemos há alguns anos atrás, nas principais bacias hidrográficas geradoras, que acabou comprometendo muito o quê? O potencial de geração do país e nos colocando aí quase numa iminência de um novo apagão, de um novo racionamento, como aqueles que ocorreram no início dos anos 2000. Enfim, em linhas gerais, você, vestibulando, espero que tenha gostado, que tenha entendido os principais aspectos desta aula, sempre relembrando que energia é um tema bastante estratégico, bastante frequente e cobrado nos vestibulares, e hoje sendo correlacionado com questões ligadas às mudanças climáticas. Ok? Então era isso. Quero deixar um abraço também aos alunos do segundo ano aqui do SAMP que participaram e colaboraram para a gravação dessa aula. O Leonardo, que é o cameraman da aula de hoje, tá? Léo, valeu. Turma do segundo, obrigado. Um super beijo, até uma próxima e divulguem, façam comentários e sugestões. Já explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Tchau.